E como é que você consegue fazer esse desafio? Você coloca assim Motivado. uma motivação. Motivação. Eu não quero mais ter ansiedade. Então eu quero mudar. E essa mudança, qual é o segredo? Passar a viver no agora. Então, por exemplo, minha mãe tem 102 anos, ela quer saber o que ela vai comer amanhã. Eu falei, não sei, hoje não é amanhã. Então ela quer saber que dia que o laboratório vai marcar para ela tirar o sangue em casa. Eu falei, não sei, depende da logística deles. Se eles têm uma pessoa para atender na ponta da praia, outra no Zé Menino, outro aqui, outra ali, não podemos marcar o horário. Nós temos que ver a logística deles. Nós estamos em casa e naquele agora vai tocar a campainha e nós vamos colher o sangue. É muito difícil para os mais velhos conseguirem compreender, porque eles foram educados a pensar no futuro, a querer o comando, sentir o controle. Eu estou com a situação controlada. Isso é ilusão, que não existe. Porque quando você acha que está no controle, Pois e é. você vê que aquilo não aconteceu, gera uma ansiedade imensa e uma Isso, frustração maior uma ainda. frustração maior ainda, e além das frustrações, as decepções. É muito sério. E agora, se você faz um planejamento com uma meta flexível, e as metas rotineiramente saem fora do planejamento, ou ela se torna mais curta ou mais longa, você vai ter que se adaptar. Existem as mudanças da economia do país, como aconteceu com a nossa pandemia, mudou tudo. Então, quem estava abrindo negócio tinha gasto uma fortuna para a inauguração, de repente nada funcionou. Então, as metas esses planejamentos são muito, muito frágeis. E as pessoas precisam compreender isso, porque ele vai perder a saúde se ele não tiver essa compreensão mais ampla. O que você acha dessa ideia de muitas terapias que existem, que o pessoal fala assim, olha, faz um desenho daquilo que você quer no seu futuro, e a pessoa vai lá e fica todo dia olhando para aquilo, Hum. né? Eu acho que é importante na motivação. E muito, muito mais importante é você comemorar, seja ela com a antiga figa, seja o bater na madeira, não importa. Ou yes, sou vencedora, não importa como. O abraço em si mesmo ou com os outros, a divisão do que você está planejando, o que deu certo, isso é muito, muito importante. Exatamente como ficar vendo aquele planejamento que você fez. Mas você viu que não pode ser visto todo dia, que você vai adoecer. Você precisa dar uma olhada cada 10, 20 dias. Isso aqui eu preciso ter flexibilidade, adaptar essa meta, porque está saindo fora. Seja que no estudo. Por exemplo, uma dor de cabeça, uma diarreia, que você não consegue naquele dia estudar, fazer uma prova. Então, isso você vai aprender que na vida é uma corrida de obstáculo. Aprender a aguentar bem as frustrações, né? Entendi. E essas terapias do PNL, por exemplo, quantas sessões geralmente tem que fazer para resolver algum É, questionamento, um desejo, né? depende então. Depende se a pessoa sabe especificamente o que quer. Uhum. Se ela sabe especificamente o que quer, as sessões são em torno de 55 minutos, uma vez na semana, e 10, 20 sessões ela já faz uma diferença legal. Então, só depende do cliente saber a velocidade dele, o quanto ele quer fazer mudança. O ideal é que ele dê uma estudadinha, no mínimo de meia hora todo dia, no que os livros que a gente recomenda, os sites do YouTube, mas as pessoas não fazem isso. Eu deixei para fazer no final de semana. Aí no final de semana aí eu saí. E aí vai a coisa então que era para ser 5 ou 10 semanas vai se prolongando. Entendi. Para uma pessoa que tem TDAH, Hum, como é que o PNL pode ajudar? exatamente, eu tenho dislexia e o distúrbio da atenção.
foco. Você tem que volta para agora, volta para agora, volta para agora. Treinamento. Você tem que ficar no foco. Hoje, modernamente, tem uma quantidade grande de medicações. Eu, particularmente, prefiro tratá-lo com meditações de plena atenção, de ficar ele mais focado em volta para agora. Ver, saiu, nós somos desviantes crônicos do caminho. A gente vai saindo do caminho e volta. E a atenção consegue ter oportunidade de trabalho igual a todo mundo. E a família às vezes reclama um pouco, né? Mas eu acho que é bem tolerável. Agora, uma boa parte das pessoas que querem muito rápido vai entrar no remédio. Entendi. Tem mais alguma coisa importante que você diria para essas pessoas que querem fazer o tratamento, que você orientaria para a pessoa falar assim, olha, eu vou procurar esse tratamento. O que que você orientaria? Então, as mudanças que a pessoa deseja, por exemplo, às vezes ele não tem o sucesso no dinheiro porque ele tem uma comunicação ruim. A nossa comunicação, o nosso vínculo é que faz com que as pessoas confiem, te mande cliente, então em qualquer área, seja um vendedor, seja simplesmente um empresário, que ele tem que vender. Como nós médicos também vendemos nossos trabalhos, né? Então, a pessoa precisa focar especificamente e fazer a mudança que alguma tem que dar algum sinal para mim, por exemplo, da onde que ele ficou estagnado. Ele tem medo de mudar, ele prefere a segurança de um concurso público, às vezes muito simples, mas ele tem aquele dinheiro, 2, 3, 5 salários mínimos, para o resto da vida garantido. Ele tem medo, então, de sair e arriscar num negócio próprio. Então, às vezes é só tratar o medo. Entendi. E a pessoa consegue. Às vezes a própria doença traz uma mudança nesse sentido da pessoa conseguir largar o emprego. Eu vejo muito isso em professores, em bancários. Hoje os professores têm muito síndrome de burnout. Nada mais é do que um esgotamento por causa dos desafios no trabalho. As brigas por causa de um novo cliente. Nas escolas, hoje, é dado muita atenção para reclamações de pais, principalmente homens mais violentos, que entram na escola para tirar satisfação e chegam até a seguir professores ou professoras até a casa e com a mão, com o dedo no nariz, ameaçar a vida. Então, esse tipo de pessoa tem a coragem de largar um emprego, mesmo que ele seja, entre aspas, seguro, para arriscar em outra maneira. Então, a ser um empresário, um microempreendedor. Então, depende do que aconteceu na vida dele para ele conseguir se libertar. Tem muitos obstáculos que fazem a gente mudar de rumo mesmo, né? Isso, é a bendita crise. É igual o trem, né? O trilho do trem, né? Isso. Muda o caminho, o trem vai para outro lugar, né? Exatamente. A nossa vida é assim o tempo todo. Sim, e é o que acontece na nossa vida, mesmo na nossa vida de médico, né? Com o passar dos anos, a gente vai trocando especialidade, aprendendo muito mais, agregando na nossa especialidade outras coisas. Então, isso é muito bom. É muito importante, né? Muito importante. Isso me lembrou de uma história de uma senhora que ela chegou no prédio do consultório e lá no prédio do consultório você tem que colocar o andar que você quer ir, né? Isso. Ou para esse andar, tal, ou confirmar. E ela chegou estressada assim no consultório, nossa, porque eu não sei lidar com isso. Eu falei, olha, pensa no lado positivo. A senhora está aprendendo coisas novas, seu cérebro está reformulando as coisas. Isso. Que é muito importante, né? Muito importante. Muito importante. Eu tenho visto essas dificuldades, porque as pessoas, às vezes, muito simples, falam, puxa, é a primeira vez que eu estou nesse tipo de elevador, dá para me ajudar? Então, a gente
E agora você está falando, eu me lembrei quando tinha o assessorista, né? Aqueles elevadores antigos com a porta era uma grade Uhum. que abria e fechava assim toda, ela grudava aqui, ia para lá e tinha assessorista. Então a pessoa já começava, mas o doutor tal, em que andar que é, que sala que é, você pode me orientar? E alguns iam ficando irritados. Eu só trabalho aqui dentro do elevador, não posso lhe dar informações, né? E hoje, com a tecnologia, em 50 anos, o como mudou. É, Fantástico. é fantástico, mas a tecnologia muda e é incrível como o nosso cérebro tem essa questão das dificuldades de evolução. Exatamente. Porque nós estamos naquela rotina. Na rotina, com a rotina a gente se sente mais seguro. Só que não cresce. É uma segurança relativa, na É verdade. muito relativo. Porque as coisas vão acontecendo e o bonde passa, como falava antigamente, né? É isso aí. Queria agradecer primeiro a senhora ter vindo aqui para dar essa explanação maravilhosa para gente, né? Que ótimo.